Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Existe um subgênero dentro do gênero horror que se chama horror folk horror, que grosso modo trata de comunidades isoladas, onde pessoas se dedicam a rituais pagãos, né? E os incautos que naquelas comunidades caem têm destinos bastante complicados. Claro que isso, grosso modo. Um dos filmes mais importantes deste subgênero é um filme de 1973 que se chama The Wicker Man, O Homem de Palha. Tá? Teve uma refilmagem, mas eu escolhi não ver aquilo. O de 73, inclusive os críticos que geralmente não gostam de terror, gostam muito. O filme com o Christopher Lee, a Britt Eklund. Neste filme, um policial vai a uma ilha lá remota na Escócia investigar o desaparecimento de uma garota e se envolve com uma comunidade que tem seus rituais pagãos. Pois bem, em 2024, ou seja, 51 anos depois, né, desse filme, a série em 6 episódios, The Red King, o Rei Vermelho, uma produção britânica, faz uma mistura de horror folk com série de detetive, com série policial, tá? Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então lembra da premissa do Homem de Palha. Então agora vamos ver o The Red King. The Red King é uma policial, né, uma sargento que estava assim sofrendo horrores nas mãos dos seus colegas lá no país de Gales, porque ela tinha feito denúncias de abuso, enfim, coisas que vão ter consequência e repercussão e vão espelhar algumas das situações posteriores da série. Pois essa moça então é transferida para uma ilha remota na costa do país de Gales. Esta ilha que durante algumas semanas, alguns dias do ano, sempre fica incomunicável com o continente, devido a uma coisa muito boa para o roteiro, a uma tempestade que eles inventaram que tem lá, tá? Essa moça vai cair nessa ilha e é claro, ela vai nesta ilha, tem todo ano, tem uma celebração que no começo eles dizem que é só para turista ver, de uma espécie de seita que havia na ilha, que se chama True Ways, algo como caminhos verdadeiros, caminhos da verdade. Eles vão dar lá a gênese desta mitologia. Só que aos poucos, não sei nem muito aos poucos, essa moça vai perceber que essas coisas não são só para turista não, tá? E aí então, ela é uma policial que está naquela ilha, né? Pois bem, há um pouco antes, um ano antes da chegada dessa policial, um desaparecimento, ó, o Homem de Palha, é mesmo enredo. Um garoto desaparecera, e aí então ela reabre esse caso, só que a chefatura de polícia da ilha só tem ela e um policial, e um moço, né? Um subalterno a ela. Ela é sargento, ele deve ser constable, tá? É claro que por outra comodidade do roteiro, porque assim, a maioria das pessoas da ilha, né, dos ilhéus, ou eles são frontalmente hostis e repulsivos com relação a ela, ou eles são condescendentes ou são falsos. Claro que por conveniência do roteiro, tem uma moça lá, mas que não vou falar nada sobre ela, e esse policial que ele tem a alma e o coração bom. Embora antes ele não tenha feito nada, porque ele era subalterno do Griffith, que era o sargento aposentado, que vai durante 5 capítulos infernizar, né, a vida, vai ser um antagonista mesmo racista, tal, dessa sargento. E aí então essa detetive sargento praticamente sozinha e com esse cara, às vezes em 1 ou 2 episódios eles vão estar trancados num lugar só, bom lugar para exposição, né? Diálogos expositivos, porque está tendo uma tempestade lá fora, e aí então através de muito diálogo você vai percebendo que aquela seita True Ways lá, ela está muito mais viva e ela não é uma coisa só para turista ver, não. Então você vai ter todos aqueles lugares comuns de horror folk, aquelas máscaras, os adereços feitos com galhos, com folhas. É assim, é o Wicker Man, é o Homem de Palha
cruzado com Broadchurch, cruzado com alguma série, com Celtic Noir, tá? Então, o Celtic Noir, porque passa no País de Gales, uma ilhota do País de Gales, tá? E durante um ou dois episódios, você vai ter, inclusive, algo como aqueles whodunits lá do passado, né? Da Christie, da época de ouro da literatura policial, Golden Age, isso é um termo que os próprios literatos lá da literatura policial usam, que as pessoas estavam todas presas numa mansão, porque não podiam sair por alguma coisa, e aí verdades afloravam. Não é esse tipo de série, só um ou dois capítulos. A maioria você vai ver, passa-se no pântano, tem um buracão lá que eles vão... Tem alguma coisa a ver com a seita, enfim, gente. A série vai discutir se a lei o sistema legal, ele funciona ou não, ou se a lei deveria ter sido feita para outras pessoas, e essa policial, para outras pessoas, se a lei deveria ser feita pelas pessoas da própria comunidade. E aí, no caso da nossa protagonista, eles desenharam uma personagem que ela segue a lei quase que o protocolo quase que irritantemente. Aliás, ela grita e dá uns discursinhos que são exagerados às vezes, né? Mas essa personagem tinha que ser assim, porque vai ter uma hora em que ela vai ter que tomar uma super decisão, né? Em um dos finais. Porque assim, tem uma hora que parece que termina, mas depois tem outra reviravolta, Então é assim, gente, é um policial, né? Uma série policial bastante eficiente, né? Não deu para deixar de perceber que a história, o lado de folk horror não é uma série de terror, tá? É uma série policial que tem esses elementos de horror folk. Não deu para deixar de perceber que esses elementos folk estavam mais proeminentes na maior parte do tempo do que a investigação policial. A investigação policial às vezes vai meio por umas deduções, assim, você fala, de onde que ela tirou isso? Sendo que ela estava dentro da sala o tempo inteiro. Mas não é ruim também a parte da investigação policial. E aí você vai ter lá o médico bêbado, então, que é o pai da criança desaparecida. Você vai ver que ele tem mais culpa na história. Enfim, todo mundo ali tem um pouco mais de culpa no cartório do que o que a gente vê no começo. Assim, em termos de horror folk e em termos de série policial, as duas coisas não apresentam nada novo, ok? Mas a combinação dos dois é isso que é o novo, isso que torna essa possível primeira temporada, porque assim, essa história tem um fecho, mas ao final os superiores lá das detetive sargento fazem uma pergunta para ela, e aí que não vai ter importância na resolução desta história, mas dependendo da resposta que ela desse, teria uma segunda temporada, né? Ou não. Isso aí vai depender lá se o serviço de streaming ou a emissora lá vai ter bons retornos com essa primeira temporada. É bastante interessante, eu achei bem legal, porque é um dado novo numa série policial, né? Eu achei legal, porque assim, eu tô acostumado com horror folk, tô acostumado com série policial, tô acostumado com Celtic Noir, né? Que são aquelas séries nesses lugares da Escócia, das ilhas Shetland, onde é tudo chuvoso, aquelas tempestades. Ok, só que misturar esse Celtic, ou Celtic Noir, com esse tipo de horror folk, foi uma coisa que eu achei bem feito, né? O Rei Vermelho. E eles vão dar toda uma mitologia lá, você vai entender, inclusive, o que é o Rei Vermelho. Bacana. No miolo dela, ela fica às vezes um pouquinho palavrosa demais, enquanto eles estão presos naquele lugar. E teve uma hora, em um pedaço que eles estavam presos no lugar por causa da tempestade, que eu falei, meu Deus do céu, será que eu continuo assistindo isso? Mas depois, os dois últimos episódios têm bastantes revelações, gente que morre. É bem legal. Tchau.